Olá pessoal, vamos lá resolver aqui mais uns exercícios, estes da prova de 2016, segunda fase, são exercícios do caderno em que não podemos utilizar a máquina de calcular. Então, o primeiro exercício diz-nos que temos aqui duas retas representadas e um ponto P e duas retas, a R e a S. Sabemos que a R é definida pela expressão y igual a 1,5x, ou seja, quer dizer que a expressão da reta R é igual a 1,5x. Sabemos que a reta S é paralela a R, ou seja, a reta S é paralela à reta R. Temos ainda as coordenadas do ponto P, 4, 9, que pertence à reta S, tal como a gente pode confirmar pela imagem, pela figura. Seja f a função afim cujo gráfico é a reta S. Então, a função f, no fundo, corresponde à equação da reta S. É isso que eles nos estão a dizer nesta frase. Qual das seguintes expressões define a função f? Pronto. Então, nós sabemos que a reta S e a R são paralelas. Isso significa que o declive da reta S e o declive da reta R são o mesmo. Então, o declive da reta S é igual ao declive da reta R. São iguais. Quando as retas são paralelas, os declives são iguais. Ou seja, como nós temos a expressão da reta R, então temos o declive. E o declive é o coeficiente do x. Ou seja, será 1,5. É o declive da reta R. Como são iguais os declives, então o declive da reta S é também 1,5. O declive da reta S é então 1,5. Pronto, então isto significa que, se formos olhar às opções, temos aqui várias possibilidades para a expressão da reta S e em duas delas aparece menos 1,5, que não pode ser, porque o declive é o coeficiente do x e tem que ser 1,5. Então quer dizer que a resposta C e a D podemos riscar. Temos duas hipóteses, A ou B. Agora, o que é que eles nos dizem? Dizem que o ponto P também pertence à reta S, logo pertence à função f. Ora, o ponto 4, 9. Isto significa que o f de 4 terá de dar o resultado 9. Então agora é uma questão de pegar nestas duas possibilidades, substituir e ver em qual delas é que isto vai acontecer. Então vamos à hipótese A, vamos testar. Vamos fazer o f de 4. Ou seja, vamos substituir aqui o x por 4. Fica 1,5 vezes 4 mais o 3. Ora, 1,5 vezes 4 dá 6. 6 mais 3 dá o 9. Então esta é a resposta correta. Podemos confirmar e fazer os cálculos aqui para a B e não irá dar certamente. Então temos 1,5 vezes 4 mais 9. 6 mais 9 vai dar 15, o que não pode ser. Então a resposta correta vai ter de ser a hipótese A. Neste outro exercício, temos então aqui representadas duas funções, a f e a g. A f conseguimos perceber que é uma função quadrática, e é o que diz aqui também a seguir. A função f é definida por 2x ao quadrado, função quadrática. A função g é uma função de proporcionalidade inversa. Os gráficos f e g interceptam-se no ponto P e têm abscissa 2. Qual é a expressão algébrica que define a função g? Bom, a função g é uma função de proporcionalidade inversa. Então temos que saber que a expressão da função g há de ser constante sobre x. É a constante de proporcionalidade inversa sobre o x. É isto que acontece. Então temos que descobrir este valor da constante que nós não sabemos. Pistas que nós temos. Temos apenas que o ponto P pertence ao gráfico da f e da g. E temos a expressão da f. Bom, então temos que ir por aí. O que é que nós vamos fazer? Vamos tentar descobrir a outra coordenada do ponto P. Eu sei que o P é 2, mas depois não sei a ordenada. Vamos descobrir esse valor. Como? Como eu sei que o ponto P pertence à função f, então eu vou calcular o f de 2.
vou à expressão da função f e vou substituir o x por 2. Irá dar 2 vezes 2 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 4 vai dar 8. Então isto significa que as coordenadas do ponto P é 2, 8. Então este valor aqui, que nós não sabíamos, é o número 8. Ok. Então, até podemos construir uma tabela. Certamente foi isso que aprenderam quando começaram a falar da proporcionalidade inversa. Podemos então preencher e temos um ponto que pertence ao gráfico de G, que é o ponto P, que é o ponto de coordenadas 2, 8. Ok. Então, como é que nós, através de uma tabela, nós verificamos qual é a constante de proporcionalidade? Basta fazer o x vezes o y e temos a constante. Ou seja, 2 vezes 8 igual a 16. Então quer dizer que a constante de proporcionalidade inversa é 16. Ou seja, já podemos escrever a expressão G. A expressão G será a constante que é 16 sobre x. Então esta é a resposta ao exercício. A expressão algébrica que define a função G é 16 sobre x.